Se você queria começar essa segunda-feira vendo bolsonaristas se esbagaçando, veio ao canal certo. Nessa edição só revés para bolsonarista, incluindo até mesmo Pablo Marçal e Nicolas Ferreira. Vou mostrar para você a continuidade daquela treta entre Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Não acabou no final de semana, não. Menos de 24 horas após o irmãozinho candidato Flávio Rachadinha pedir pacificação entre os seus seguidores, Eduardo Bolsonaro retorna com a carga toda disparando os canhões contra Nicolas e causa mais um racha nas redes sociais. Dessa vez até o neto do ditador entrou e um monte de gente, os dois exércitos de gado, bois se estapeando, ficou carne para assar por toda a planície do resultado do conflito das manadas bovinas. Vou mostrar isso para você. Se você está chegando agora para esse canal, se inscreva. Meu nome é Rony Teles. Vamos juntos rumo à eleição agora, hein? Vamos para vencer, colocar Lula lá de novo e colocar os nossos deputados para combater esses mequetrefes. Vem para cá mais do que nunca. Precisamos de você aqui nesse fronte de batalha. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Então dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Ontem eu mostrei para vocês que o Carluxo tinha dado início a um processo que depois foi para o Eduardo, que era o de cobrar posicionamentos mais sérios dos apoiadores de Bolsonaro, daqueles que vieram ao poder graças à influência maléfica do chapéu negativo de Bolsonaro nas eleições passadas. Essas pessoas que chegaram lá por causa do Bolsonaro agora estão assim, meio querendo ficar limpinhos, sabe? Não, eu apoiei e continuo apoiando, mas ele tá preso. Não, mas tem o filho dele lá. Não, o filho dele não dá. Se ganhar aí, tá aí, né? Então estão dando meio de um monte de gente, tá dando de João sem braço. Nicolas Ferreira é um deles. Segundo eu, não. Segundo o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que o Nicolas Ferreira, inclusive, está usando o engajamento do Twitter dele para veicular vídeos que são de contas que já disseram que não vão votar no Bolsonaro em primeiro turno, tá? E aí, pá, deu briga, o Nicolas deu risinho, o Eduardo respondeu isso ontem, anteontem, e o Flávio publicou um videozinho institucional pedindo paz aí, não vamos fazer assim não, é hora de união das nossas bases, parará, tá, beleza. Pensou-se que o negócio tinha acabado, tá? Mas o Eduardo Bolsonaro voltou com a carga toda veiculando um vídeo do Kim Paim, que é esse influenciador bolsonarista aqui, um dos mais famosos do bolsonarismo. Nesse vídeo, o Kim Paim reacende a mesma discussão, explicando por que é que o Nicolas está errado. Então, ou seja, depois de encerrado, ele pegou um vídeo de um cara que explica que o Nicolas continua errado e botou no ar. Ele ressuscitou a treta de novo. E a briga começou, cara. Rodrigo Constantino publicou o seguinte, que é aquele que tá fazendo hora extra já aí, né? Acabou que o câncer não levou ele. Se Eduardo posta um vídeo do Kim Paim atacando o Nicolas no dia seguinte, em que seu irmão mais velho gravou um vídeo pedindo paz e fim de picuinhas, isso quer dizer que ele não respeita a autoridade do candidato escolhido pelo pai dele. Triste. E para você que perdeu, foi exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro tinha acusado o Nicolas Ferreira de fazer. Nicolas Ferreira, segundo o Eduardo, debochou lá depois da bronca. Você não está respeitando a nossa família, tudo que a gente fez para você. Aí o Constantino está dizendo, olha, mas você também não está respeitando seu irmão. E nessa mesma postagem teve respostas e brigas. Aqui, ó. A moça colocou aqui assim, ó. Rodrigo Constantino se incomoda muita gente, tá? Rapaz, você tá faltando só gasolina, ó. Respondeu Rodrigo Constantino dizendo, isso incomoda muita gente, compartilhando essa foto, onde aparece uma postagem, né, uma revista aí, dizendo aprovação de Nicolas nas alturas, dispara e lidera como melhor imagem do Brasil. Discordo desse gosto aí, né? Mas, de fato, entre os bovinos, lá ele é a ração mais popular. E aí teve aqui também, ó, esse Guilherme Kitter, que é famoso lá nesse meio, falou o seguinte, agora entendi, defendendo o Nicolas. Agora, vamos ampliar, porque você merece ler também.
Agora entendi os crimes do Nicolas. 1, dar risadinha, e 2, treinar o algoritmo, seja lá o que isso signifique. Com certeza justificava virar todos os canhões para ele, ao invés de dar tiros no escândalo de INSS, Banco Master e roubos do Lula. Ele respondeu ao Mário Frias que seria essa postagem lá que o cara estava lendo no começo. Então ele entrou no meio da treta, zombando Eduardo Bolsonaro, falou assim, a sua explicação, o que ele quis dizer foi, a sua explicação não justifica nada, você está só atacando o cara de graça, né? E aí o Paulo Figueiredo veio e socorro. Você sabe que mexeu nos cocos do Eduardo Bolsonaro, aparece o Paulo Figueiredo, né? Ele postou o seguinte, o neto do ditador: por que tanta vitimização exagerada, meu amigo? Ninguém parou de falar do escândalo nenhum para centrar todos os canhões nele. Ou acusou ninguém de crime nenhum. Quer dizer, deixa eu corrigir, o Nicolas e muitos dos que agora estão em sua defesa acusam sim as pessoas de um novo gabinete do ódio, fazendo ataques a ele, algo que já mandou muita gente para a prisão. Mas fora isso, só ouço críticas e reclamações. Tá aí, ó. E para você que perdeu, eu também tinha perdido isso aqui, ó. Naquela hora lá da pacificação, a Michelle entrou no meio. Você sabe que se a Michelle tiver uma oportunidade para enquadrar os filhos do Bolsonaro, ela não perde, né? Então ela lá, ó, após a troca de acusações entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas, a ex-primeira-dama, mulher de presidiário, compartilhou nas redes sociais um vídeo publicado pelo parlamentar mineiro, ou seja, o Nicolas. A postagem não tinha relação direta com o desentendimento entre os dois, mas era uma postagem do Nicolas falando da paixão de Cristo, ou seja, ela pediu a pacificação usando a foto do Nicolas, né? Essa mulher faz valer o estereótipo de madrasta, viu? Você que é madrasta aí, me desculpa, eu sei que tem... Eu sou padrasta, bom? Vocês me baterem, eu sou padrasta, mas eu não gosto nem dessa palavra, que é para não fazer distinção. Acho que a gente tem capacidade de ser mais pai ainda do que o que gerou, e mais mãe ainda. Agora, essa senhora, rapaz, o trem com ela fica feio, viu? Sempre que ela pode, é paulada na cabeça dos enteados. E agora vamos falar de Pablo Marçal e as suas artifícios, né, contra Boulos. Lembra na eleição passada que o Pablo Marçal arrumou um laudo dizendo que o Boulos usava drogas? Pois é. Depois daquilo, o cara que assinou o laudo já se envolveu em vários escândalos criminosos. E agora o mais recente é o de a acusação de que ele não era nem médico. Ele fazia exercício ilegal da profissão. E agora a confissão. Ele confessa, não sou médico, não. Investigado também no caso de heranças de João Carlos de Gênio, que é fundador do grupo NIP Objetivo. Esse cara que se chamaria aí, no caso, Luiz Teixeira, disse à justiça que buscava diploma sem cursar medicina. Ele assinou o laudo de médico, como médico, de Marçal, acusando Boulos de ser usuário de drogas nas eleições de 2024. É nessas horas que eu falo para você. O Pablo Marçal, ele cheira, ele tem sabor moderado um pouco mais, mas não é. Você vê que o cara que tem coragem de procurar um médico falso para poder ganhar a eleição, ele tem coragem de qualquer coisa para vencer você. Não existe esse negócio de sabotador ocasional. Quem tem coragem de sabotar tem coragem de sabotar 10 milhões. Se ele sabota o cara para chegar no cargo, por que ele não sabota os restos dos brasileiros para permanecer no cargo e ficar rico? Então é isso aí. Para quem gosta dessa porcaria aí, ó. A informação foi revelada pelo Fantástico em reportagem desse domingo. Segundo o próprio relato, ele tentava obter um diploma sem cursar a graduação.